falava-se sobre esse processo da ascensão do nazismo, Segunda Guerra, por aí vai. Mas eu estava lendo aqui, e aí a primeira provocação do capítulo, e é essa que eu faço para vocês, é muito interessante. Numa guerra, eu preciso convencer o meu soldado, ou pelo menos a minha população, o soldado segue ordens, mas eu preciso convencer a população de que o inimigo, o outro país, ele é mau. Ele é mau e aí acaba sendo uma espécie de luta entre o bem e o mal. Na Primeira Guerra Mundial, que a gente viu algum tempo atrás, você tinha um sentimento de que o meu país, a Alemanha, o seu país, a França, um era melhor do que o outro e um precisava combater e vencer o país do coleguinha. Mas na Segunda Guerra Mundial, você também precisava criar uma justificativa para combater o país inimigo e ficou algo muito nesse sentimento de bem contra o mal. E qual que é a comparação que eu faço ali com o filme do Capitão América? O Capitão América, o Capitão Rogers, lindo, bonitão, gostosão daquele jeito dele, tô zoando. Mas ele é tido como bonzinho na história. Os Estados Unidos ali é construída uma imagem como eles sendo os bons na história. E a Hydra, o Caveira Vermelha, aquela turma toda lá, eles são vistos como os malvados que querem dominar o mundo e matam as pessoas e por aí vai. Ali no filme fica muito fácil fazer essa comparação entre o bem e o mal. E é muito fácil você vender essa imagem para as pessoas de que os Estados Unidos estavam do lado certo da história. Em contrapartida, quando a gente cai para o mundo real, acho que foi o... Cadê aqui o menino? Acho que foi o Pedro Castro que disse mais cedo que ele lembra lá que os países estavam combatendo a Alemanha. De certo modo, para você convencer as pessoas, os países, as nações de que era necessário combater a Alemanha, talvez fosse muito mais fácil. Porque o que a gente estava vendo na Alemanha nazista, eles tinham, entre outras coisas, o antissemitismo, que é um ódio extremo aos judeus. E aí tem uma série de filmes que retratam isso muito bem. A perseguição descarada dos alemães para com os judeus. Aí culmina lá nos campos de concentração, assassinatos e tal. Aí me vê um filme agora, o poeta, o pianista, A Vida é Bela, A Lista de Schindler, uma série de filmes que retratam isso muito bem. Então você convencer a Inglaterra, convencer a França, convencer a União Soviética de que era necessário combater a besta do nazismo era muito fácil, porque olha, os nazistas são maus, a gente tem que combater, olha as atrocidades que eles fazem, etc. Então esse é um aspecto. Mas em contrapartida, eu quero só dar um... Como é que chama? Eu quero dar um spoiler para vocês, às vezes não, de que parece que todo mundo que combatia os nazistas eram os bonzinhos e o restante, França, Inglaterra, União Soviética, inclusive os Estados Unidos, eram os bonzinhos na história. E sobre os Estados Unidos tem um fato que é muito marcante da guerra que, enfim, pelo menos para mim, deixa claro que não há esse negócio de bem ou mal. Na guerra, ela é fodida com todo mundo, todos os países cometeram atrocidades. Tá lá a guerra desenrolando e tal, quando chega em 1945, me fugiu a data exata, os Estados Unidos vão lá e jogam nada mais, nada menos que 2 bombas atômicas sobre o Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Para quem já assistiu também o filme do Wolverine Mortal, ali os primeiros, 10 minutos do filme mostram essa cena. O que eu quero mostrar com isso para vocês? De que na guerra, às vezes você tem essa versão de combater o malvado, e aí, às vezes, fica muito, muito nítido de que os nazistas foram os grandes vilões da história, mas, galera, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos jogaram 2 bombas nucleares no Japão
em cima de duas cidades extremamente povoadas e tal. Então não há bonzinhos e malvados nessa história. Ambos os países fizeram atrocidades ao longo da guerra. Então esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês. E por que que eu disse que os fatos que acontecem no passado têm muito reflexo na vida de hoje? Porque esse negócio de ideias, as ideias movem o mundo. E aí tem uma concepção do século XXI que é a seguinte: quem tiver mais conhecimento hoje, quem tiver mais domínio, mais acesso à informação, vai sair na frente. Então a gente pode viver hoje em dia o que a gente chama de guerra de informação. Porque se eu tenho informação, se eu sei o que você gosta ou o que você não gosta, eu posso te manipular. Se eu sei que você gosta de... Eu vou dar um exemplo muito tosco, muito extremo aqui. Eu tô afim de uma das meninas, mas eu sei que eu sei que ela gosta de sorvete e McDonald's. Para eu conquistá-la, eu vou levar para comer McDonald's e uma casquinha no final. Eu não vou levar ela para comer um japonês, um sushi e tomar cerveja depois. Esse exemplo tosco pode demonstrar o seguinte: eu posso conseguir agradar um país, mas eu também posso criar inimigos ou criar inimizades entre países. Então, esse negócio da informação, do conhecimento e principalmente da guerra entre o bem e o mal é muito presente no Brasil hoje. Queridos, vocês não conseguem imaginar essa disputa que a gente vive na sociedade hoje, de que nós temos, de um lado, uma parte da população que acha o Bolsonaro do lado certo da história, de que ele é o bom, de que ele, enfim, é o melhor presidente que nós já tivemos, e do outro lado nós temos uma grande parcela da sociedade também que acha que o Bolsonaro é ruim, de que o, sei lá, o Lula, de que o Guilherme Boulos, enfim. Nós vivemos uma grande divisão da sociedade, tanto no Brasil e no mundo. Eu vou falar dos Estados Unidos. O Trump, de que tem pessoas que acham que ele é bom e tem pessoas que acham que ele é mau. Tem pessoas que acham que os governador, o prefeito, por aí vai, são pessoas boas e más. Então, esse negócio das ideias, ele é muito perigoso, porque isso, do campo das ideias, você parte para o concreto. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, de que a história do século XX ela é muito marcada pelas ideias, seja da Revolução Russa, que depois dá origem à União Soviética, e daqui a pouco a gente vai ver que dá origem à Guerra Fria. Isso tem reflexos aqui no Brasil com a ditadura militar, por exemplo, com essa ideia de perseguição aos comunistas. Seja também no aspecto cristão, da tentativa de imposição da religião cristã sobre outras, e por aí vai. Diante disso, alguém queria fazer algum comentário? Não, professor. Pode pelo menos balançar a cabeça, né? Tô tranquilo. Muito bem. Então vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar toda essa parte hoje. Vamos lá, abre aqui. Eu estava aqui montando esse slide ontem com todo amor e todo carinho. Deu um trabalhão. Então, essa é uma imagem muito expressiva da guerra. Ela já é o finalmente do conflito, propriamente dito, que é quando a Alemanha perde. Tô dando spoiler. Não, a Alemanha perde a guerra. E aí a União Soviética ela finca a bandeira em cima do Reichstag, que é o parlamento alemão, dos prédios mais altos que tinham na Alemanha nesse período, demonstrando o seguinte: nós aqui fincamos a bandeira, então nós vencemos essa bagaça. Então, nessa primeira aula de hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, não sei se eu vou conseguir abordar todos os elementos, mas vamos aos motivos que levaram ao conflito. Antes. Senão eu empolgo aqui e a aula vai embora. Muita atenção. Eu disse que ia passar um trabalho também.
Eu passei um trabalho para o primeiro e para o segundo ano, vou passar para vocês agora do terceiro também. O que é o trabalho? Faça de conta que vocês têm aí uma conta de podcast, vocês têm um canal de podcast no Spotify, no Deezer, enfim, nesses aplicativos, e lá vocês falam de tudo um pouco. Fala de política, de religião, futebol, coronavírus, fofoca e por aí vai. Um desses programas que vocês têm, vocês vão se dedicar a falar dos fatos históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o trabalho. Montar um podcast com o tema da Segunda Guerra Mundial. E aí, Segunda Guerra Mundial é um negócio desse tamanho de assunto dos mais variados. Quais as condições? Esse podcast, esse áudio precisa ter no mínimo 3 minutos. E aí, imagino que vocês já ouviram um podcast na vida, sabem que se você tem um podcast de 1 hora, ele se torna cansativo para se ouvir também, mas se você tem um podcast de 3 minutos, às vezes você não consegue abordar tudo que você precisa nele. Mas ele é no mínimo 3 minutos, aí acho que até 10 é um negócio bastante razoável, mas no mínimo 3 minutos. E aí existe uma série de ferramentas no computador, na internet, que te ajudam a produzir. Utilize da criatividade, então você pode pôr uma vinheta, uma musiquinha no início, uma musiquinha no final. Você pode entrevistar uma pessoa, enfim, fazer um relato de um filme, alguma coisa do tipo. Prazo para a semana que vem. Então você tem aí 1 semana para fazer isso. É algo que eu julgo que em 1 hora do seu dia você vai conseguir fazer. Você separa ali o que você vai falar e tal e grava. Como que você vai me enviar isso? Pelo meu e-mail institucional, vocês já têm, eu vou disponibilizar ele mais uma vez. Você vai lá e cria o áudio, você pode anexá-lo. Essa é uma opção. Ou você pode criar um vídeo no YouTube com o seu áudio. Você pode criar um vídeo no YouTube com o seu áudio e me envia o link do YouTube. Sacou? Então, dei aí as opções. E aí também é a parte interessante. Professor, não sei fazer podcast. Não é difícil. Você tem o celular, você pode utilizar a ferramenta gravador de voz para, enfim, fazer esse processo. E aí é um negócio interessante para você ir pesquisar novas ferramentas, novos instrumentos de tecnologia educacionais, inclusive. Eu estou quase montando um podcast para vocês terem ideia. Eu tenho um canal no YouTube também, mas por conta do meu menino pequeno eu não tenho conseguido alimentar lá com vídeos constantes. Mas eu estou pensando em fazer um podcast também, por aí vai. Este é o trabalho. Eu vou mandar essa parte escrita também, detalhando e tal. Logo mais, eu vou postar lá no portal da escola, correto? Dúvidas? Não. Pedro? O Projeto Manhattan foi na guerra... Na Segunda Guerra Mundial. Valeu. Você tá falando por causa do personagem do super-herói lá? Dr. Manhattan? Não, é porque o Manhattan foi da bomba atômica, não foi? Foi. Esse negócio da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, tudo começou com o projeto Manhattan. Não, sim, é porque tipo, ninguém fala tanto dos avanços tecnológicos na Segunda Guerra, falar na Guerra. Um ótimo tema. É um ótimo tema. Mais dúvidas, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Então, deixa eu ver o chat aqui. Alguém mandou. Professor, estou tendo problemas com a câmera. Tudo bem, vai acompanhando aí. Então, deixa eu voltar aqui a apresentação. Vamos lá. Motivos que levaram ao conflito. Esse negócio do Tratado de Versalhes, isso é lá da Primeira Guerra Mundial.
é muito interessante para a gente ver as imposições que a Alemanha teve que sofrer naquele período, que é um dos motivos, propriamente dito. Então, vejamos. O Tratado de Versalhes, o que ele impunha para a Alemanha? Lembrando que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, foi considerada uma das culpadas pelo conflito. Artigo 160. O exército alemão não... Alguém pode ler, inclusive, para participar aí, galera? Artigo 60. O exército alemão não deverá compreender mais de 7 divisões de infantaria e 3 de cavalaria. Artigo 171. São proibidos o fabrico e a importação pela Alemanha de carros blindados, tanques ou outros engenhos. Artigo 198. As forças militares da Alemanha não deverão compreender nenhuma aviação militar ou naval. Tratado de Versalhes. Então veja que quando a Primeira Guerra acaba, a Alemanha fica extremamente proibida de ter um grande exército. Quem tinha que fiscalizar isso? Uma tal de Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela que deu origem depois ao que nós conhecemos hoje como ONU, ela era composta principalmente por pela Inglaterra, França e Estados Unidos. Caso a Alemanha descumprisse algum desses pontos, Inglaterra, França e Estados Unidos podiam lá e falar: ô, tá vacilando aí, velho, você não pode fazer isso não. Então gravem isso, a Alemanha não podia ter grandes exércitos. Crise de 29, rapidamente, isso aqui nós já vimos nas últimas aulas, que foi um dos fatores que levaram ao surgimento do nazismo e do fascismo. Mas isso daqui também costuma cair em prova. Política de apaziguamento. Uma outra pessoa poderia ler, por favor? Política do apaziguamento. Inglaterra e França optaram pelo distanciamento político para evitar conflitos, acreditando no relacionamento pacífico com Itália e Alemanha. Uma Alemanha forte protegeria o restante da Europa de um possível avanço soviético. Os Estados Unidos manifestavam sua neutralidade. Nesse cenário, Hitler poderia avançar com seu projeto expansionista. Muito obrigado pela leitura. Essa política do apaziguamento, ela foi, na minha opinião, uma das grandes responsáveis pelo conflito. E o que significa apaziguamento, propriamente dito? Suponhamos que você está vendo uma briga entre duas pessoas, ou pelo menos ali uma discussão, né? Vamos imaginar dois adultos discutindo ideias. Você pode chegar lá e separar, ou você pode chegar lá e apaziguar. Apaziguar, resolver, acalmar é a mesma coisa. O que foi isso na prática? A gente estava vendo que aos poucos a União Soviética estava se consolidando. Mais uma vez esse conflito de ideias, a União Soviética, o medo do comunismo se instaurar no mundo e tal. Então a gente estava vendo a União Soviética se crescendo, se consolidando lá, muito bem, obrigado. Por outro lado, como eu havia dito antes, os principais responsáveis por controlar o que a Alemanha ia fazer ou não era a Inglaterra, França e Estados Unidos, ali na famosa Liga das Nações, em que eles iam ter que controlar, eles iam ter que ser os responsáveis pela paz na Europa. E esses países, percebendo que a Alemanha aos poucos começou a não cumprir os tratados de Versalhes, ou seja, o Hitler começou a investir na indústria bélica, o Hitler fazia discursos de expansão territorial, esses países perceberam o seguinte: deixa quieto, cara, deixa lá, porque eu não tô afim de mexer com briga agora, sabe? E outra, é melhor com que a Alemanha se torne forte, porque ela consegue impedir com que a Rússia, com que a União Soviética expanda seus domínios, os seus territórios. O que foi isso na prática? É como se você visse que uma pessoa vai fazer problema, vai fazer merda, e mesmo assim falar: não, deixa lá, porque, enfim, é melhor ela do que outro, sabe? Eu ia dar um exemplo da política aqui, mas é melhor
ficar quieto. Então, esse negócio da política de apaziguamento, na verdade, é um grande vacilo da Inglaterra e França, porque permitiram uma política de paz, permitiram com que a Itália e a Alemanha crescessem enquanto ameaça às democracias liberais da Europa. E aí a Liga das Nações, que é esse trecho embaixo aqui. Outra pessoa poderia ler, por favor? Alguém. Essa parte de baixo aí é? É, Liga das Nações. Calma aí. Liga das Nações. A Liga das Nações, porém, fracassou por defeitos de origem. Não dispunha de um poder executivo forte, nem contava com representantes da União Soviética e dos Estados Unidos. A nação de seu idealizador, o governo de Moscou, não era aceito e Washington não ingressou na organização por rejeitar o Tratado de Versalhes. Eu vejo que essa Liga das Nações, que ela tinha como uma das intenções promover a paz na Europa, eu disse um vacilo aqui que os Estados Unidos faziam parte, mas eles eram uma espécie de convidados. Ela era principalmente composta pela França e a Inglaterra, que eram os responsáveis por promover a paz e impedir com que novas guerras, novos conflitos surgissem no continente. Mas ela não tinha a legitimidade, ela não tinha força, reconhecimento suficiente. Então, hoje, a ONU ela é uma das responsáveis por impedir com que novas guerras, novos conflitos aconteçam. Além disso, ela tem a Unicef, ela tem a Unesco e por aí vai, que são outros órgãos responsáveis por, enfim, combater a fome, a erradicação do analfabetismo e por aí vai. Mas a Liga das Nações falhou. Então, isso é outro elemento que contribuiu para o conflito. Além disso, igual à Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial é nada mais, nada menos que uma disputa por territórios, na Segunda Guerra Mundial, ao longo da década de 30, a guerra ela também foi muito marcada por esse processo de disputas territoriais, principalmente em busca de recursos naturais, minério, carvão, terras férteis e por aí vai. Então vejam, por exemplo, o avanço imperialista. Na Ásia, o Japão lançava-se como nova potência industrial, disputando territórios com a França, Estados Unidos e Inglaterra. Então o Japão sempre ficou lá cuidando da sua vida, decidiu-se lançar na expansão imperialista. Então, aí nesse mesmo slide, na visão, no canto inferior direito, tem um mapinha ali da Ásia, onde a ilha em vermelho de destaque pertence ao Japão, e o Japão decide invadir a Manchúria, que é um território da China, é um território muito rico em terras férteis e, enfim, território. Então, lá na Ásia, o Japão faz esse processo. Na África, a Itália tomou a Abissínia em 1935. A Abissínia, hoje a gente conhece como Etiópia. Então, vejam com que esses países, Itália, Japão e Alemanha, eles vão aos poucos invadindo, ocupando territórios, e principalmente a Liga das Nações tinha que ser a grande responsável por impedir com que nações europeias invadissem outros povos para se sobrepor ali, impor a sua vontade. Então veja como que antes da guerra começar, literalmente em 1939, ao longo da década de 30, esses países, que depois vão ser conhecidos como eixo, já estavam fazendo pequenas guerras pelo mundo afora. Avança. Pronto. E a expansão territorial da Alemanha. A Alemanha também não ficou quieta.
Então, lembre-se que lá o primeiro slide que a gente viu da aula dizia o seguinte: a Alemanha não poderia ter um exército superior a, sei lá, 10 mil homens que seja, não poderia ter tanques de guerra, não poderia ter blindados, aviação, submarinos e por aí vai. O Hitler, quando chega ao poder em 1933, ele dá a banana para esse povo, manda o Tratado de Versalhes a merda e literalmente cria um grande exército, conforme nós vimos na última aula ali, composta pela SS, pelas tropas de assalto, pela Gestapo e por aí vai. E quando ele realmente se consolida, ele vai se lançar para a Europa, naquela ideia de construir o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império Alemão, que na cabeça dele duraria 1000 anos. Para isso, ele inicia uma série de ofensivas, como é que fala? Uma política de expansão territorial. E esse mapa ele é muito interessante para a gente. Lembre-se que tinha o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações que falava o seguinte: olha, a Alemanha fica quietinha no seu canto, a Inglaterra e França estão falando, não pode. Só que a Alemanha, em 1933, é a parte em marrom. Remilitarização em 1936. Então, em 1936, a Alemanha incorpora um território, que é o Sarre. E aí, cada partezinha colorida do mapa vai demonstrando territórios que a Alemanha vai anexando até o início da guerra. Oi? Você falou, sou Bolsonaro. Eu não. Sou Bolsonaro? Sou nada. Guilherme, parecia que estava com o áudio ligado ali. Cada parte do mapa representa um processo. Oi, Guilherme, você está tentando falar, hein? Nada não, professor. Tá assistindo como eu tio aqui rápido. Foi mal. Tá bom. Cada parte do mapa representa um processo de expansão do território alemão. E em cada uma dessas investidas, quais eram as justificativas do Hitler, por exemplo? Nós vamos invadir os Sudetos, ou nós vamos invadir ali, deixa eu ver, uma parte da Áustria, vamos invadir Viena, porque lá vive uma parte de uma colônia de alemães. Nós vamos invadir a Polônia, porque lá vive uma concentração grande de alemães. E aí nós queremos aqui simplesmente unir todos esses povos de origem alemã sobre uma grande nação. Isso tudo, essa política expansionista do Hitler, foi feita até 1939, no início da guerra. E em todas essas invasões, a Liga das Nações sempre condenou, mas simplesmente ficou nos avisos e tal. Ou seja, a Liga das Nações falhou em impedir o início da Segunda Guerra. Mas avançando aqui, tem um episódio muito interessante também, acho que vai ser o último tema que eu vou abordar com vocês, que a aula já está acabando, que é o processo da Guerra Civil Espanhola. Então veja como que a Alemanha ela ocupou todos esses territórios, foi ali invadindo, com exceção da Polônia. A Polônia foi a última parte a ser anexada em 1939. Mas aqui tem uma fase muito interessante da história da Europa, que é de 1936 a 39. Lá na Espanha, eles também passaram por um processo de golpe, digamos assim, muito semelhante ao Hitler e ao Mussolini, que lá tinha um general Francisco Franco, que ele deu um golpe de Estado, iniciou uma ditadura na Espanha, que durou ali muito tempo, inclusive um pouco depois da guerra, que para ele chegar ao poder, esse general golpista na França chegar ao poder, ele contou com a ajuda da Alemanha e da Itália. E foi um grande laboratório
Aí eu lembro que alguém falou de fazer um podcast sobre os avanços científicos. Foi um grande laboratório para a Alemanha e para a Itália para testarem os seus inventos bélicos. Então, nesse processo da Guerra Civil Espanhola, foi o seguinte: de um lado você tinha o general golpista e do outro lado você tinha os democratas, você tinha aqueles que defendiam a democracia na Espanha, você tinha os comunistas, os socialistas, os anarquistas. E é uma guerra muito interessante porque diz a história que pessoas saíram da União Soviética para combater ao lado dos comunistas na Espanha. Dizem que até brasileiros foram combater os nazistas, os golpistas lá nessa Guerra Civil Espanhola. E na prática você tinha ali, de um lado, enfim, essas pessoas que estavam contra o golpe e o general Franco e o apoio dos nazistas, dos fascistas e tal. E no fim das contas, o general Franco vence a batalha porque ele contava com o apoio do nazismo. E foi uma experiência para o nazismo testar os seus aviões de guerra, testar os tanques de guerra, testar armas, bombas e por aí vai. E foi um ótimo laboratório. Foi um conflito que morreu acho que aqui fala, morreu mais de 1 milhão de pessoas. Mas foi um conflito em que, por um lado, houve resistência também. Então, essa imagem que demonstra aqui embaixo, ela é famosa porque é uma jovem de 17 anos, é uma moça de 17 anos que está no alto de um hotel, que ela está ali segurando um rifle, demonstrando a resistência contra a invasão nazista, fascista na Espanha. E, por fim, antes que a aula acabe, a imagem do lado ela é muito, muito famosa quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial ou de antes da Segunda Guerra, propriamente dito,